Mas se há um conceito que é fundamental para toda a época, a partir do século XV até hoje, é o conceito de liberdade. É da liberdade que nascem as primeiras revoluções, é da liberdade que vai nascer aquilo que nós chamamos o liberalismo, que eu vou fazer uma distinção entre o liberalismo político e o liberalismo econômico. As 4 principais revoluções liberais, a Revolução Holandesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, todas elas gravitam em volta da liberdade. Mas todas as revoluções que vão ser feitas no século XIX, na Ásia, na América Latina e mais tarde em África, também gravitam em volta do conceito de liberdade. Por que a liberdade é tão importante? Ela não é nunca tão importante como quando ela falta. É porque ela veio a faltar para um conjunto de homens, povos e continentes que ela tornou-se um elemento gravitacional. Vamos restringir simplesmente às revoluções do terceiro mundo. Uma vez mais, na Ásia, na América, que fez necessidade das suas revoluções no século XIX, e em África, que apesar dos panafricanismos que começaram no século XIX, só começam a ter a sua consecução no século XX. A minha tese é que não se pode entender nada de África, não se pode entender nada de África, nem do ponto de vista filosófico, nem do ponto de vista literário, nem do ponto de vista político, se omite de meter a chave na ideia da liberdade. Por quê? Porque a modernidade, aquilo que começa no século XV, transforma os africanos de sujeitos a objeto da historicidade de outros. O número, vocês sabem, de vez em quando eu olho para isto e fico a pensar, me caem lágrimas nos olhos, como é que se puderam transportar tantos homens como escravos nas condições que foram transportados e nas condições em que viveram, não por 1, 2, 3, 4 anos, mas por bem 4 séculos. Milhões de africanos foram transportados. Isso destruturou sobremaneira o continente africano, participou através do comércio triangular em enriquecer o Ocidente e meteu as bases para o tipo de globalização mundial que vivemos ainda hoje. Por isso, os africanos fizeram da busca da liberdade, eu vou chamar assim, o paradigma essencial das suas reflexões e das suas vidas. Eu costumo, vou ser muito rápido e breve, dividir o que eu chamo de liberdade em 4 partes. Eu costumo falar da liberdade como emancipação da escravatura. É um processo que começa desde 1492, 93, da descoberta da América, até que em 1865 há a 15ª reforma da emenda constitucional nos Estados Unidos, que diz que os negros passam a ser indivíduos constitucionalmente livres. Vou repetir, 1492, 3 até 1865. 4 séculos em que não há liberdade e para qualquer ser humano, para qualquer escravo, a busca libertária é a coisa mais importante e fundamental. Para nós, africanos de língua oficial portuguesa, a escravatura não termina em 1865, porque os luso-brasileiros só aceitam a imposição do fim da escravatura 20 anos mais tarde, em 1885. No mesmo ano em que começam com as divisões de Berlim as veleidades coloniais. A divisão do continente africano, processo que vai até 75, quando chegamos à independência. E com a independência não termina, porque logo a seguir temos Chiquala e temos Guerra de 16 anos. E com a Guerra de 16 anos não termina, porque depois temos todo o processo de neocolonização que culmina com as dívidas ocultas, que são nossas, mas são pilotadas grande parte através e também do exterior. Agora, como Deus não podíamos estar mais sossegados, agora temos o IDA e temos outras coisas que se seguem. Então a nossa história de 5 séculos é uma história de busca, de luta, de conflitos, mas também inundada de muitos paradoxos. A partir de 1865 há uma segunda
busca libertária, essa busca libertária faz-se nas diásporas negras. E eu chamo isso a luta pela integração social. Vocês veem, a segunda emenda constitucional, a 15ª nos Estados Unidos, é 1865, mas um século depois ainda temos marchas sobre Washington, Martin Luther King. Só com Lula, no Brasil, é que os negros tiveram direito ao acesso à educação, muitas vezes de base, para não falar da superior. O que significa que a integração, não obstante o fim da escravatura no século XIX, ainda não foi ou não é uma realidade nas diásporas negras no exterior. A partir do século XIX, nós temos o terceiro nível de busca libertária, que eu chamo liberdade como autodeterminação política. Começam as aventuras das independências africanas e começam também no continente americano, com a independência da Haiti. Depois temos a Libéria, Sierra Leoa. E o último desta carrelada, uma vez mais, somos nós na África Austral, que temos que passar por uma guerra de 10 anos para obter a independência, e logo depois temos a guerra no Zimbábue, até a guerra do apartheid na África do Sul. E logo depois da independência tem a quarta busca libertária. Eu vou ser breve, vou dizer muitas coisas assim, e depois venho para aquilo para me convidaram. Nós temos depois, logo depois da independência, aquilo que nós chamamos a liberdade, que eu chamo como desenvolvimento político, econômico e social. Eu faço muita questão que sublinhe desenvolvimento político, econômico e social. E não é por acaso que não meti o desenvolvimento primeiro no econômico, mas meti no político e terminei no social.